Olá, muito boa tarde. Amanhã completa um mês que a segunda etapa da Ponta Negra foi inaugurada na capital. E mesmo antes de definir as empresas que vão ser autorizadas a comercializar produtos no complexo turístico, muitos ambulantes e comerciantes já usam o espaço, só que ilegalmente. A faixa é liberada no Parque Ponta Negra nas manhãs de domingo e nas noites de quarta-feira. É o programa preferido de muita gente que gosta de praticar exercícios. Por causa do grande fluxo de pessoas, é o ponto escolhido também pelos ambulantes, que vendem de tudo. Olha, eu vim aqui porque é um ponto turístico, né? É um meio de ganhar dinheiro. O problema é que essa prática aqui é proibida. De acordo com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, nenhum tipo de comércio está autorizado a usar o espaço da segunda etapa da Ponta Negra. Quem infringir as regras pode ser notificado e até retirado do local. Este ambulante conta como faz para evitar a fiscalização. Já vieram, hoje não. Outro dia eles vieram, só que eu abaixei a tampa do carro, né, e deixei eles passarem. Mas tu usa o carro? Antes eu não usava o carro, né, eu vendia ali do outro lado. Aí eles tomaram tudinho minha mercadoria, fiquei no prejuízo, eu fiquei um tempão sem vender. Aí agora, no mês do ano que eu comecei a vender de novo. Há quase 3 meses, Francisco e a família também viram na Ponta Negra uma oportunidade de negócios. Eles alugam bicicletas próximo aos prédios que ficam em frente ao calçadão. Nós estamos trabalhando hoje num espaço que é particular. Entretanto, me chama um pouco de ilegal porque eu não tenho contato com o dono desse terreno para fazer uma alocação normal e correta. A gente não pode ficar na ilegalidade, então, já que estamos contribuindo de forma legal, a gente está buscando um espaço também legal. Mas, segundo o presidente da comissão do Implurb, responsável pela Ponta Negra, a área do parque é maior do que parece. E Francisco, mesmo não instalando um estande no calçadão, ainda pode estar ilegal. Conceitualmente, Ponta Negra, há 40, 50 anos atrás, iniciou apenas com uma praia, um balneário. Hoje, a dinâmica do Parque Ponta Negra é outra. Então, a definição dos locais de atividade, da maneira de você se comportar e comercializar o seu produto, tudo isso estará sendo previsto nos editais e nos contratos que serão firmados. O assunto causa divergências entre os usuários do parque. Para muitos, o aluguel de bicicleta, por exemplo, é um estímulo para visitar a Ponta Negra. Eu tenho um irmão menor que traz e sempre é meio difícil trazer no carro. Então, quando eu soube dessa iniciativa que estavam alugando bicicletas, vim experimentar pela primeira vez. Mas nem todos concordam com a presença de ambulantes no local. Mas, de qualquer forma, há um certo prejuízo, né? Para o trânsito das pessoas, das crianças, né? Para o livre trânsito das pessoas, no caso. De acordo com o Implurb, o edital com as definições dos comércios que vão atuar na segunda etapa da Ponta Negra deve ser divulgado até a primeira semana de fevereiro. Os processos que tramitaram no Tribunal de Justiça do Amazonas no ano passado e que ainda não foram julgados estão sendo analisados pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. A ampliação do número de desembargadores e o caso do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, devem receber atenção especial. Ao todo, 5 juízes e um grupo de servidores do Conselho Nacional de Justiça estão em Manaus para retomar os trabalhos da correição no Tribunal de Justiça do Amazonas. As auditorias começaram em 2013, quando foram feitas uma série de recomendações ao Poder Judiciário do Estado. Uma delas diz respeito à morosidade da justiça em primeiro grau. E essas questões ainda estão sob análise para ver o total das recomendações que foram feitas e determinações e verificar aquilo que foi cumprido ou não. Outro motivo que levou a Corregedoria do CNJ a retomar a correição foi a necessidade de examinar as questões que envolvem a ampliação do número de desembargadores do Tribunal do Amazonas, de 19 para 26 cadeiras. Em novembro do ano passado, o CNJ impediu o tribunal de ampliar essas vagas. Isso é um procedimento que está a cargo de um relator no Conselho. O conselheiro Rubens Curado está avaliando e coletando provas para verificar se há necessidade ou não, né, de aumento do quadro de servidores. Isso vai ficar a cargo do próprio Conselho, numa decisão plenária, com base na apuração feita pelo relator.
O CNJ ainda deve investigar os motivos que levaram o Amazonas a ter um dos piores desempenhos do país no cumprimento da meta 18 de 2013. A intenção era julgar até o fim do ano passado todos os processos de crimes de corrupção distribuídos até dezembro de 2011. A tramitação dos processos que envolvem denúncias contra o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, devem receber atenção especial dos conselheiros. Com relação ao fato de Coari, e que envolve práticas de crimes tanto de pedofilia quanto crimes contra a administração pública, isso sim está sendo objeto de avaliação, todos os procedimentos para analisar o curso desse processo, se estão sendo observados prazos no cumprimento desse processo. Esta manhã, deputados do Amazonas protocolaram no Ministério Público Estadual um pedido de intervenção do Estado no município de Coari. O motivo são os diversos processos que o prefeito do município, Adail Pinheiro, responde na Justiça. A medida está prevista na Constituição. Se aprovada pelo Ministério Público, o documento vai ser encaminhado ao governador Omar Aziz, que deve designar o interventor com o objetivo de reorganizar a gestão enquanto o atual prefeito permanecer afastado. Esses casos de intervenção, pelas características da Constituição, que dá autonomia ao município, é um rol bastante taxativo. Temos que verificar se os requisitos legais foram preenchidos para, enfim, ingressarmos com a estação, para não entrarmos com nenhuma ação temerária ou criar uma falsa expectativa de intervenção. Em um processo que tramita desde 2010 na 2ª Vara Federal do Amazonas, o Ministério Público Federal encaminhou no fim da tarde de ontem um documento com mais de 200 páginas que reforça as denúncias de um esquema milionário de fraudes em licitações em Coari. Nas alegações finais do MPF, o MPF pede a condenação de 25 pessoas ligadas ao prefeito da cidade. Já o processo contra Adail Pinheiro foi desmembrado, já que por exercer o cargo de prefeito, ele tem foro privilegiado. Atualmente, o processo tramita no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Esta manhã, trabalhadores da empresa H-Buster, localizada no Distrito Industrial, protestaram em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, na Rua Ferreira Pena, no centro de Manaus. De acordo com os trabalhadores, o protesto aconteceu porque há quase 4 meses a empresa teria suspendido o pagamento dos salários. Eles dizem ainda que a H-Buster mantém trancados componentes usados para montagem de eletrônicos e, por isso, os funcionários não trabalham há quase 1 ano. Os trabalhadores reclamam ainda que mais de 1.000 funcionários pediram demissão, mas ainda não receberam o pagamento da rescisão. Os manifestantes chegaram a fechar a Rua Ferreira Pena e o trânsito ficou lento no local. Em nota, a empresa H-Buster informou que está em recuperação judicial com relação a 190 containers e que, devido a isso, os funcionários estão sem material de produção de componentes. A empresa confirma ainda a suspensão do pagamento dos salários dos funcionários, o que já estaria sendo resolvido por meio de um acordo com o sindicato. E um acidente complicou o trânsito esta manhã no Distrito Industrial, em Manaus. Postes de energia foram atingidos e parte do bairro ficou sem luz. De acordo com os agentes de trânsito, o veículo modelo Fiorino bateu em um dos postes da rede de energia elétrica e causou um efeito dominó. 4 postes ficaram comprometidos, 3 deles vieram ao chão. Segundo a polícia, o motorista fugiu do local. Por conta do acidente, o trânsito teve que ser desviado pelo estacionamento desta fábrica de motocicletas. Durante quase toda a manhã, o fornecimento de energia ficou suspenso para a recuperação da fiação. O caso foi registrado no Departamento Estadual de Trânsito e será encaminhado à polícia. Veja a seguir aqui no Band Cidade. Nova vistoria do Ministério Público do Trabalho constata que apenas uma das 4 escolas de samba do Grupo Especial interditadas em Manaus ainda não se adequou às normas trabalhistas. E veja também, impasse na desapropriação de casas às margens de Igarapé atrasa início da 2ª etapa de recuperação da ponte do São Jorge na capital.